Boa noite. Hoje vamos falar sobre valorização da vida. É um tema bastante solicitado no mês de setembro e nós sabemos por que setembro amarelo, né? Nesse mês de setembro é feito muitas campanhas para a valorização da vida, porque os números de suicídio ainda são muito alarmantes. Acontecem hoje, atualmente, no Brasil, por dia, 45 suicídios. Número grande, né? É espantador mesmo. Este é o sentimento. O que significa, se nós fizermos as devidas divisões aí, matemáticas, que ao sairmos daqui hoje, de 1 a 2 pessoas teriam já cometido suicídio enquanto nós estivermos aqui, dependente do que nós venhamos a fazer ou não. O que faz com que uma pessoa, que um espírito se utilize desta alternativa? As aflições, né? O peso das aflições. Então, ela se considerando incapaz, sem forças, né? Ela retira a vida. A intenção, na verdade, não é tirar a vida, é tirar a dor, né? Então, o que acontece? Ela vai se coloca nesta situação, porque se considera incapaz de levar adiante aquele sofrimento, aquela situação que se encontra. Exatamente por isso, né, os maiores fatores que levam ao suicídio doenças mentais, depressão e distúrbios de toda a ordem sentimentais. A faixa etária em que isso se dá é todas as faixas etárias, mas as principais, as que mais ocorrem ali, são dos 15 aos 29 anos. Olha isso. O que você estava fazendo aos 15? Estou vendo aqui pelas carinhas que tem poucos aqui de 15. Mas aos 29, 30, né? A maioria provavelmente já passamos também. Então, assim, eles já desistiram no meio do caminho. Então, essas são estatísticas de 2022. Se a gente pesquisar ali, atualmente houve um aumento, em especial nessa faixa etária, de 15 a 29 anos. Exatamente por isso que esses órgãos de saúde, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria e as áreas da medicina ali, criaram uma campanha intitulada Se Precisar, Peça Ajuda. O que acontece também, por que eles colocam esse tipo de campanha? Porque as pessoas não pedem ajuda e às vezes é preciso, a conversa auxilia muito. Isso também decretou já em estudos aí, científicos que a maioria dos suicidas são homens, porque o homem tem mais dificuldade de se expressar. O que é bom? Por que é bom que a gente saiba desse tipo de informação? O primeiro deles é que nós somos agentes desta divulgação também. Não é algo para os meios sociais. A gente coloca tanta coisinha no Instagram, né, nas mídias sociais. Então, divulgar esses telefones, né, de acesso, que são sigilosos, a pessoa pode contar, conversar ali. Porque, por vezes, é medo de uma repreensão, né, é medo de passar por um julgamento, porque existe ainda bastante preconceito com relação a essas doenças, a esse tipo de conduta. Então, a pessoa, por falta de conhecimento, esclarecimento, hoje, se a gente fizer vou deixar aqui uma dica, se você digitar no Google, assim, suicídio, vem direto um telefone para você. Primeira coisa que aparece. Geralmente a gente digita uma palavra e um monte de informações, né? Vem direto, você não está sozinho. E aí você clica e vai para um telefone. Pela gravidade do caso, né? A Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a campanha com relação à valorização da vida é Fé na Vida. Mas ela levou para um outro caminho, ela fez a valorização da vida em família. O que a gente percebe nessas idades 15 e 29, que geralmente estão em casa ainda, né? São jovens que ainda estão vivendo muito fortemente ali próximo da família. Se não, já fizeram já constituíram as suas famílias. O que é preciso que a gente compreenda, assim? Que é exatamente na família que a gente vive grandes desafios, não é? Não sei aqui em Capão Novo, mas Capão da Canoa não é? Um amigo meu aqui de Capão da Canoa. Acho que lá é assim. Por que será? Então, quando a gente diz assim, nós precisamos valorizar a vida em família. Valorizar a vida.
nós que somos espíritas temos esclarecimentos que nos levam nessa direção com mais clareza, com mais entendimento. Mas em família, por que em família? Porque é em família onde estão as maiores aflições. Até quando sai da família, né? Uma separação, né? Num casamento que se desfaz, um perda de um ente querido. Então, essa quebra de laço é também uma grande aflição que leva, por vezes. Inclusive, eu tenho convivido ultimamente com um jovem que já tentou suicídio por 3 vezes, exatamente porque a relação dele familiar está conturbada, está desorganizada, e ele não está sabendo lidar com isso. Está pesado, né? Tá intenso. É quando se considera incapaz de resolver aquilo, então vai pelos meios equivocados do suicídio. Então, nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, como é que a gente pode valorizar a vida em família? Porque parece fácil, né? Tem que fazer esforço, gostar de todo mundo, conviver bem, mas isso não é desafiador para todos nós? Isso não exige de nós esforços, né? Constantes, no sentido da paciência, da tolerância, né? Da fraternidade. Às vezes a gente está querendo mais brigar mesmo, né? Porque é um que apronta uma coisa, outro que apronta outra. Então, mas por que será que é assim? Por que será que esse encontro familiar é tão desafiador e tem levado para essas consequências? Aí nós vamos... E se você não, né, se aconteceu que você não suportou, né, e o espírito então sucumbe, né, ao suicídio, lá na questão do Livro dos Espíritos 957, para quem não conhece o Livro dos Espíritos, é a obra onde está contida todo o princípio da doutrina espírita, uma obra de perguntas e respostas, 1019 questões. A 957 está lá na 4ª parte, que é das luzes e consolações. Allan Kardec pergunta assim para os espíritos superiores: qual é a condição do espírito que comete suicídio? Porque a gente sabe que não tem morte, né? Todo mundo já sabe? Que sai daqui e vai para outra vida espiritual. O espírito segue, vivo. Mas quando ele cometeu o suicídio, por não ter conhecimento dessa informação, ele vai se encontrar lá no mundo espiritual vivo ainda. Então é por isso que Allan Kardec pergunta qual é a condição dele, como é que ele está, né? Como é que ele chega lá e, puxa, então não tem morte, então, né, o que acontece? Aí os benfeitores respondem: muito diversa, porque depende da forma como o espírito tirou sua própria vida. Então vai ser muito diversa. Mas tem um sentimento que é comum a todos eles: o desapontamento. Sabe o que é desapontamento? Ai, meu Deus, não aconteceu o que eu queria. Porque o que o espírito quer? Acabar com a dor, não é com a vida. E ele chega no mundo espiritual e a dor está lá, porque a dor está no espírito. Então, o objetivo não foi alcançado. Por isso o desapontamento. Aí, o que a gente entende com isso? Que é preciso que a gente compreenda, então, como é que a gente precisa viver essas dores, né? Porque pela morte do corpo físico não é solução. Nessa questão a gente já entendeu. Então, o que a gente precisa fazer para viver estas aflições, para conseguir administrar todas elas e conduzir a nossa reencarnação conforme nos é solicitado? Aí nós vamos para o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém já viu? É o maior de todos. Tem 27 lá. Esse é o maior. A primeira pergunta que a gente deveria se fazer é: por que será, né? Porque nesse capítulo nós vamos encontrar de tudo sobre aflição, a faculdade aquilo ali. A gente deveria deixar lá em cima da mesa aberto para ir ficar estudando frequentemente. Então, o que nós vamos encontrando ali? Tudo que fala sobre as bem-aventuranças. É a narrativa de Mateus, onde ele nos conta que Jesus falou, no momento que ele falou as bem-aventuranças. Uma delas é: bem-aventurados os aflitos, né? Porque eles darão o reino de Deus. Quer dizer, o que ele nos diz com isso? Que a aflição, a vivência da aflição, nos conduz para o reino de Deus. Confuso, né? Parece que Deus está meio querendo dar uma rasteira. Uma rasteira. Mas o que nós vamos encontrar lá? Primeiro item do Evangelho. É grande, tá? Justiça das aflições. Por que é justo ser aflito? O que é ser aflito? Essa agonia que tu está sentindo aí. Tu não consegue resolver uma situação desafiadora da tua vida. Isso é aflição.
as contas que o salário não chega, aqui acontece isso também não. O salário é sempre menor que o tamanho de conta, né? Tá todo mundo rindo, acho que é verdade, aqui acontece também. É uma família complicada, a gente diz, meu Deus, que família é essa? O que eu estou fazendo aqui? Caí de paraquedas aqui, né? É não gastar tudo, não gastar mais do que ganha. Ó, já tem a receita aí. Às vezes é uma família toda, né, atrapalhada, a gente é tão direitinho, faz tudo bonitinho, né? Será? Às vezes tem aquele que é muito difícil, mas é muito mesmo. Lembrar de alguém? Não lembraram? Provavelmente é você mesmo. Né? Então, tudo isso é aflição, apreensão. Você vive envolvido com esse tipo de... Parece estar dentro de uma piscina, quer sair e não consegue. Então, esse evangelho, esse capítulo 5 é para isso. É para a gente compreender como é que vive bem isso. Porque quando tem um determinado momento, diz assim, ó, bem-aventurados os aflitos, mas não é só porque é aflito. Porque aflito todo mundo é. Por quê? Porque aqui é planeta de provas e expiações. Então, todo mundo aqui vai viver aflição. Mas é os que vivem bem as aflições. Como é que a gente vive bem a aflição? Quando viu que o salário é menor que as contas, senta e analisa. Para que o próximo mês não aconteça a mesma coisa. No próximo ano, quem sabe. Isso é ser responsável pelo que você está vivenciando. Então, ele já começa com justiça das aflições, depois ele vai dizer, o capítulo, né, que algumas são de vidas anteriores, que outras são de agora. Por exemplo, quando você chega e vê o dinheiro lá na conta e está menor, quem é que criou essa aflição? De quando que ela é? De agora, do mês passado. Agora é dia 15, né? Alguns já acabaram de receber. Foi o mês passado que a aflição foi criada. Mas às vezes aquela situação desafiadora, você luta, trabalha, nunca consegue realizar algo que você está indo atrás. Talvez seja algo que você se comprometeu no mundo espiritual, para que fosse assim mesmo. Então existem essas duas situações e depois a gente vai seguindo aí um monte de informações. Nós vamos falar mesmo do item 14. Lá no capítulo 5, do 14 até o 17, Allan Kardec vai nos trazer muito esclarecimento sobre o suicídio. E o que torna possível demover essa ideia do espírito, que é a imortalidade da alma. Mas como é que a gente entende a imortalidade da alma? O que é isso? Imortalidade. A alma não morre. E nem o que está com ela. As aflições, os medos, as angústias não morrem. Transforma, mas não morre. Como é que a gente entende isso? Ele esquece esse entendimento, essa clareza. Porque às vezes a gente só fala muito sobre a imortalidade da alma. O que significa isso? Significa que você vai viver 1 milhão de anos. Eu vou pensar nisso. Em 6.060, nós estamos em 2025, né? Em 6.060 você está vivo. Em 8.070 também. Não sei se aqui no planeta Terra, tomara que não. Mas tem evoluído para um mundo melhor. Mas não existe, é isso que é a imortalidade da alma. O espírito vai existir para sempre. Então, quando você entende isso, o que você vai compreendendo? Aqui em Valadares tem uma exposição que diz que é como se a gente subisse num prédio bem alto e de lá olhasse para as nossas aflições embaixo. Elas não ficam pequenininhas? Perde a força. E se perde a força, perde o tamanho da aflição e demove essa ideia de querer acabar com a aflição. Inclusive, o que esse capítulo mais nos ensina, o capítulo 5, é a como viver a aflição. Porque ela vai estar presente, não tem como. Essas mágoas que a gente tem, essas dores, essas angústias, esses sentimentos desagradáveis de convivência, isso é coisa de espírito imperfeito. Não tem como viver fora disso sem passar por um processo de evolução, que é o que a gente está fazendo. A gente só vai parar de se magoar uns aos outros quando for evoluído. E agora está aqui um ajudando o outro para parar de agir incorretamente nas relações. Mas depois diz assim, imortalidade da alma. O que o Espiritismo nos diz? Que esse entendimento alivia os nossos sofrimentos. Essa compreensão alivia o nosso sofrimento. Mas ele diz que o Espiritismo realmente consolida esse entendimento, porque ele diz que quem vem dizer que não é um bom negócio, que não é uma boa escolha, são os próprios espíritos que cometeram suicídio. Não é verdade? Alguém sabe onde está essa notícia? Quem que já ouviu dizer aqui que não sabe o que tem depois da
da vida aqui física, porque ninguém veio contar. Alguém já viu isso? Vocês acham mesmo que ninguém veio contar? Chico Xavier deve ficar bem triste com isso, né? Porque ele veio para o planeta com o objetivo de psicografar 40 obras. E quando ele foi embora com mais de 90 anos, com problemas na visão constante, com mais de 440 obras. E sabe o que tem nessas obras aí? Notícia. Notícias de como que era do lado de lá. Então vieram sim por meio de trabalho muito comprometido de espíritos que estavam ali conectados, unidos a Jesus para nos trazer essas informações. Uma delas é Ivone do Amaral Pereira, que é uma psicografia a respeito de suicida, porque ela foi suicida. Então, ela agora trabalhando para desenvolver essa ideia destes espíritos, ela traz essa obra para nós, contando a história de personagens que viveram essa experiência como ela. E onde que ela está? Lá na cidade Esperança, o nome da cidade, espiritual. Vocês conhecem o nosso lar, né? Às vezes a gente acha que só tem o nosso lar, né? Não, e nós não vamos para lá, os gaúchos vão para outra. Lá é só os cariocas, é lá no Rio de Janeiro. Cidade Esperança, o que é? Uma cidade que é coordenada por Maria de Nazaré. Todo mundo conhece, né? Mãe de Jesus. Ela começa esse trabalho lá quando Judas comete o suicídio no momento que Jesus é crucificado. E Judas fica angustiado, ele se equivocou na proposta de Jesus, né? Achou que Jesus queria ser rei do mundo. Jesus, o rei, tanto que ele nos disse, né? Meu reino não é deste mundo. Então Judas, angustiado pelo equívoco dele, comete suicídio. Jesus, quando parte, pede que Maria de Nazaré ampare Judas. E a partir dali ela nunca mais parou. Ela está até hoje amparando espíritos suicidas. Eu confesso para vocês que essa obra sempre me deixou assim, retraída. Eu não queria ler, porque eu achava muito triste. Eu achei que era muito... E né? Porque é um equívoco por vários espíritos. Mas a informação que nós encontramos lá... Viu uma pessoa querida agora? A informação que nós encontramos lá, nessa obra, é de tanta importância para nós, porque consolida essa informação, que é um processo equivocado. Consolida, a gente entende. Mas não é só isso que a gente entende. O que tem de mais emocionante nessa obra é a misericórdia de Deus para conosco. Porque existe nessa obra um trabalho de benfeitores, eu não vou contar tudo, vou só dar uma deixinha. Existe nessa obra um trabalho de benfeitores espirituais, espíritos puros, amando de Jesus, de Deus, na verdade, com a acordação de Jesus, lá na cidade de Maria de Nazaré, para cuidar por 24 horas de espíritos suicidas, lá no mundo espiritual. Para que no momento que eles tenham um relâmpago de arrependimento, eles sejam sugados e levados para as casas espirituais que os aguardam para começar a planejar uma nova encarnação. Para isso, esses espíritos puros eles ficam alertas 24 horas, para a gente entender melhor que lá no tempo não é assim, mas 24 horas por dia, o tempo todo, não dormem. Eles revezam, sai uma equipe e entra outra, para cuidar de espíritos suicidas. Se Deus faz isso com quem infringe a lei, que é a maior lei que a gente pode infringir, que é essa, tirar a própria vida, imagine que Ele não faz por nós, diante das nossas dores. Então, são obras que a gente precisa acessar, precisa buscar conhecimento. Uma das obras da codificação do Espiritismo é o Céu e o Inferno, que na sua segunda parte tem ali todos os depoimentos desses espíritos contando como é que é a condição deles lá, como é que eles estão lá. Então, o que nós somos chamados a refletir hoje? A compreender os motivos para não ir para esta situação, para buscar este modo equivocado de se livrar das nossas dores, né? Porque o que a gente busca nesse momento é isso. E também para auxiliar, né, essas campanhas que a gente ouviu falar aqui, divulgar os telefones, enfim, tudo mais. Para que as pessoas recebam apoio nosso também, um trabalho fraterno de valorização da vida. Neste mês de setembro em especial, no Setembro Amarelo, todos nós somos chamados, né, a essa tarefa de se juntar a todos aqueles que estão no processo de valorização da vida. Como hoje nós estamos na era das redes sociais, né, a gente publica tanta coisa, não é não? Publica quando está tomando café, quando está jantando, quando vai passear. Então, assim, publicar esses telefones, divulgar essas mensagens.
por vezes pode acontecer que a gente salve alguma vida, né? Então é um trabalho solidário, sim, que a gente deve se juntar e abraçar. Mas e como é que funciona isso em família? Como é que a gente vai valorizar esta vida com este entendimento, com este contexto, em família? Emmanuel diz lá na obra O Consolador, que é uma obra que foi elaborada por estudantes lá de Minas Gerais, do núcleo do Chico Xavier ali, onde eles fazem perguntas e respostas para Emmanuel, em específico, para entender um pouquinho sobre esse tríplice aspecto da doutrina espírita. A doutrina espírita ela tem uma linha religiosa, uma científica e uma filosófica, né? Então, assim, que é mais ou menos assim, de onde que a gente veio, o que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai depois daqui, né? Então, essa obra tem esse objetivo. E na questão 175, os estudantes perguntam para Emmanuel se a família, essa que você acha que caiu aí de paraquedas, alguém aqui acha que caiu de paraquedas na família? Está todo mundo meio atrapalhado? Não, que bom, isso é bom. Se ela for organizada lá no mundo espiritual, se isso é real, né? Se é verdade que é assim que se formam as famílias. E ele disse que é exatamente assim. Que a família, e aqui inclui todo mundo, o genro, a nora, sabe aquela que você acha que às vezes o filho escolheu errado, né? Ou o genro, que né? Contrário, aquele cunhado, né? Sabe aquelas pessoas difíceis que não, mas eu não sei o que aconteceu que essa pessoa veio parar na nossa família. Pode ser que você tenha pedido lá no plano encarnatório. Então, o que Emmanuel está dizendo? Que é um agrupamento, um encontro organizado por espíritos comprometidos com o quê? Uns com os outros. Lá no mundo espiritual. Imagine todo mundo sentadinho na mesa lá, conversando. Você, sua mãe, seu pai, seu marido, seus filhos, seus netos, seu genro, suas noras, aquela pessoa difícil, aquelas 3, 4 difíceis que tem na família, estavam tudo sentadinho lá na mesa. Lá no mundo espiritual. Organizando uma vivência aqui no planeta Terra. Nós é aqui, né? Outros espíritos e outros planetas. Aqui no planeta Terra. Com o objetivo de realizar uma tarefa produtiva. Não é vir para cá para fazer qualquer coisa. É concretizar uma tarefa produtiva, que dê resultados. E que a base desse trabalho vai ser a fraternidade real. O que será isso? Sabe quando apronta para ti? Fica bravo? Qual é o primeiro movimento? Vou até perdoar, mas eu quero ficar o quê? Longe. Né? Deixa eu me acalmar primeiro. É natural isso. A gente está ferido, está magoado. O que é fraternidade real? É aquela que exige esforço para a convivência com respeito. Eu não penso igual, eu penso diferente, eu não concordo, mas eu convivo, apesar de tudo isso. E faço o quê? A minha parte. Isso é fraternidade real, conforme o Emmanuel está falando. Então, é uma fraternidade, como diz Jesus na questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade? Fraternidade e caridade são irmãs ali, né? É quando você é bom, indulgente e perdoa as ofensas dos outros para que aconteça o mesmo contigo. Por que tem que ter esse trabalho produtivo com fraternidade real, desses espíritos comprometidos? Estão se imaginando lá na salinha, lá? Todo mundo reunido, combinando? Eu vou ser pai, tu vai ser mãe, tu vai ser avô, tu vai ser cunhado, tu vai chegar depois, tu vai sair em determinado momento, vai entrar outro no teu lugar. Tá tudo. Nós temos uma tarefa em comum, né? Uma tarefa construtiva de fraternidade real. Para quê? Para regenerar, refazer, reformular laços que foram destruídos ou danificados. O que é laço danificado? Você não está aí, de repente, pensando que alguém fez algo para ti. Às vezes tem uma festa de família e você nem está indo mais, porque a pessoa vai. Então você não quer ficar junto, você não vai. O laço foi corrompido aí. Vocês se feriram. E por causa desse sentimento, vocês estão afastados. Isso é um laço corrompido, é um laço que foi danificado. E se você não resolver isso nesta reencarnação, olha uma fala de Jesus. Ninguém sairá daqui sem pagar o quê? Ceitil por ceitil. O que é isso? Resolver todas as pendências. Então nós vamos embora. Desencarnamos.
Ou um desencarnou, o outro ficou aqui. O que acontece? Na próxima existência, vem junto de novo para, nesta tarefa produtiva, resolver aquele desenlace que houve ali. O que a gente vai entendendo? Que tudo que a gente está vivendo agora foi combinado antes, não foi? Isso precisa trazer para nós um entendimento. Se a gente combinou algo neste sentido, é porque é bom, não é? Porque o que é a lei de reencarnação? É uma lei divina. É uma lei de Deus. E o que é Deus? Soberanamente justo, bom e misericordioso. Por que ele é justo? Porque ele te deixa, te bota junto com quem tu feriu ou foi ferido para vocês resolverem isso. Quando é que ele é bom? Ele põe vocês dois juntos, mas numa situação favorável para que você resolva isso. Por exemplo, quando você ganha um netinho, assim, todo mundo gosta de neto aqui, né? Eu não tenho ainda. Mas todas as avós falam, né? Ou quando você tem seu primeiro filho, todo mundo ama, não é? Mas é aquele espírito lá. Como é que você não vai amar uma criança? Você não conhece a história, você não sabe quem é. Por isso que a reencarnação também tem o esquecimento. Então, quando chega essa criança para você, facilita o processo de desenvolver um outro sentimento, uma outra forma de viver com ele. O que acontece aqui? Nós vamos entendendo cada vez mais que é para o nosso bem. Se a lei, se tudo tem uma causa e a causa é a lei de reencarnação, a lei de reencarnação é um fruto da providência divina. Então ele é bom, ele é justo, mas ele é também misericordioso. Nós vamos entender isso aí agora, esse processo. Então, a Joana de Anjos também diz na obra Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que a família não é uma obra do acaso. É um encontro organizado lá no mundo espiritual. E aí fala que pais e filhos são espíritos comprometidos uns para com os outros, que têm o compromisso de juntos resolverem as suas pendências. Com esse processo evolui também. Mas o que será que Emmanuel quer dizer com essa história de um grupo de espíritos comprometidos que se reúne lá no mundo espiritual para organizar uma tarefa para realizar aqui? Vamos tentar resolver isso? Acho que até já contei essa história para vocês. É a história do Cláudio. Ele, por interesses materiais, tinha um sobrinho muito bem sucedido, tira a vida do sobrinho para ficar com os bens materiais. Essa história está lá na obra Libertação, bem no início do capítulo. Quando ele viveu ali com a família, eram duas filhas, a esposa e ele. Ele tira a vida do sobrinho e vive com esses bens materiais lá, que ele tirou de uma forma inapropriada. Mas isso sempre ficou no sentimento dele, sentimento de culpa, ele tinha feito errado. Mas a filha, as duas filhas e a mãe usufruíram desse patrimônio, não foi? Às vezes a gente não faz meio assim, critica a maneira incorreta dos outros, mas de alguma forma se usufrui do benefício dessa forma incorreta. É uma maneira da gente refletir também. Pois bem, essas duas jovens irmãs, a mãe e o Cláudio, viveram ali com os bens desse sobrinho que o Cláudio tirou a vida. O Cláudio vive um bom tempo ali em família, se sentindo muito culpado, mas também desencarna. Esse sentimento dele, como a própria doutrina espírita nos esclarece, os nossos pensamentos atraem as nossas companhias. Como ele tinha sentimento de culpa, ele atraiu para ele espíritos com o mesmo sentimento, lá no mundo espiritual. O que André Luiz nos conta nessa obra, no início da obra, porque ele conhece essas duas irmãs. Quando ele chega lá para treinar, para sair, para trabalhar com a equipe dele, ele conhece essas duas irmãs. Elas estão lá esperando a mãe, que foi para as moradas espirituais mais elevadas. Moralmente ela é mais evoluída. Quando a mãe chega, as filhas contam que está todo mundo desencarnado agora, tá? Quando a mãe chega, as filhas contam que estão tentando trazer o pai, né, para o nosso lar, elas estão no nosso lar, onde André Luiz está, para fazer com que ele se organize para uma nova reencarnação e não estão conseguindo porque existe lá com ele 6 espíritos que estão influenciando ele fortemente com o mesmo sentimento de culpa que ele tem. Então não consegue fazer com que as preces auxiliem ele. Compreenderam a importância do pensamento? Que bom. É para isso. Cada palavra, cada trechinho que nós lemos numa destas 440 obras, só do Chico Xavier, porque tem Divaldo Franco, tem Manuel Filomeno de Miranda, tem muita gente trazendo notícia para nós. É muita reflexão. É muita reflexão.
e importantes, necessárias para todos nós, que vão fazer com que a gente entenda a vida neste sentido, que ela precisa ser valorizada, aonde a gente está. A gente precisa valorizar onde está. E neste caso, este ano em especial, visualizar, ver a família como essa grande oportunidade que todos nós temos. Vamos continuar a história? Para acabar, nosso tempo está acabando. Pois bem, os filhos estão angustiados, estão tentando ajudar o pai e não consegue. O que a mãe diz? Eu vou em busca de... É Fernando o nome do sobrinho que foi assassinado. Eu vou em busca... Eu acho que é Fernando, eu costumo trocar os nomes. Depois vocês conferem lá na obra. A boa oportunidade de ler a obra, né? Libertação, ditada por André Luiz para Chico Xavier. Ela diz o seguinte para as filhas: vocês seguem impresso pelo pai, que ele já está sendo um pouco aquebrantado aí com as preces, que eu vou, que automaticamente será refletido nos espíritos que estavam influenciando ali. Eu vou em busca do Fernando, que for assassinado. E nós iremos reencarnar todos juntos. Olha que maravilha. Viram quantos que deu? 11. Nem pedi para vocês me ajudar a contar, viu? É o Cláudio, os 6 que estavam influenciando ele, o sobrinho que ele assassinou, as 2 filhas e a mãe. 11 pessoas. Alguém conhece família de 11 pessoas aqui? Hoje não mais, né? Que hoje, às vezes, o pai, a mãe e um cachorrinho, quando tem. Não tem nada como cachorro, né? Fazem parte, ajudam ali os pais a desenvolver o processo de cuidar, né? Dos filhos, porque o afeto que eles desenvolvem com o animal, né? E os animais têm está lá no livro dos Espíritos, tem esse objetivo, ajudar a humanidade a vivenciar a vida aqui no planeta. Então, o encontro de uma família de 11 pessoas. O que nós percebemos aí? O pai vai ter como filho alguém que numa vida anterior ele assassinou. Vocês imaginam como será essa convivência? Vocês imaginam o desafio que será esta convivência? Por mais que no momento que chegue aquela criança maravilhosa, bonitinha, querida, parecida com ele, pode ser que aconteça, mas esse movimento do sentimento, ele está no espírito, essa memória desse sentimento está no espírito e vai vindo à tona com o passar da convivência. Essa mãe é o espírito mais evoluído que tem, que não é todo o caso, tá? Nós estamos contando o caso aqui do Cláudio. O encontro de espíritos é nas mais diversas condições de evolução. Mas, neste caso, a mãe é o espírito mais evoluído. As meninas estão no esforço, estão lá no nosso lar, trabalhando. Já outros, a grande maioria, né, dos 11, só 3. Vocês imaginam como é que está o Fernando? Ele vai ser filho de alguém que assassinou ele na vida anterior. Então, sentimento de medo, de angústia, de insegurança. Então, para que serve uma história como essa? Para a gente entender que, às vezes, uma composição familiar pode ter todo tipo de sentimento e aflição. Mas que, apesar disso, é uma oportunidade, uma bênção que Deus concede por meio da lei da reencarnação para que todos, a pouco e pouco, se libertem desta condição, que em algum momento se colocaram. Então, como é que a gente vai valorizar a vida em família? Conhecendo o que é uma família. Nos autoconhecendo, sabendo quem nós somos espíritos no processo de evolução. E a família é esse encontro de espíritos que tem compromisso uns para com os outros. E que é natural que hajam aflições. E que pede de nós, então, esforço. Para que nós possamos, por meio da educação, do entendimento, do estudo, essas práticas como hoje, vir aqui, ouvir explicações, ouvir entendimentos, saber onde é que estão as informações, procurar as obras que possam nos auxiliar, a prece que aconteceu aqui. E antes, e mais importante ainda, o Evangelho Lar é de fundamental importância. Porque vocês lembram, Cláudio não estava conseguindo ser resgatado por falta de possibilidade, né? Não havia prece, havia um pensamento muito arraigado ali na culpa. Então, que nós possamos voltar para os nossos lares hoje, para as nossas famílias, compreendendo que a família, independente da sua condição, e que se lá houver alguém que tenha esse sentimento e esse pensamento recorrente, né, de buscar o suicídio como alternativa, sejamos nós os apoiadores, os que abraçam, não os que criticam.
os que trazem para próximo de si, com este esclarecimento, buscando sempre com esperança, dia após dia, de que um dia tudo isso vai passar. Que Jesus, o nosso divino amigo mestre, de hoje e de sempre, esteja conosco, abençoando nossas vidas, nossas famílias, nossas escolhas, e nos mantendo sempre despertos de que Ele está conosco o tempo inteiro, nos conduzindo para Deus, que esta sempre foi a proposta dele. Muito boa noite, obrigada.